Olá pessoal, tudo bom? Vamos a partir de agora estudar com bastante cuidado a parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja só. Antes de você retornar aqui para mim, saiba que Convenção Americana de Direitos Humanos é igual a Pacto de San José da Costa Rica. Muitas vezes você conhece essa expressão e esquece da outra. O nome Convenção Americana é o nome oficial, mas porque editada lá na cidade, porque foi assinada na Sociedade de San José, em Costa Rica, ficou denominado como Pacto de San José da Costa Rica. Às vezes, nós fazemos referência sobre o quê? Simplesmente sobre o Pacto de San José. Então, pode aparecer na sua prova, de acordo com o Pacto de San José, ou de acordo com o Pacto de San José da Costa Rica, ou de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, tudo a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, vejam só. Vamos lá dar sequência? Vamos. E a gente começa o bate-papo aqui a respeito do procedimento de internalização. E aqui eu quero que você preste atenção, principalmente nas consequências desse tratado diante do nosso ordenamento interno. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, foi editado em 1969. Professor, eu comecei a ver uma série de datas aqui, eu estou começando a me perder. Não seria 1948? Cuidado. Cuidado por quê, pessoal? Porque a carta da OEA, ela é de 1948. Ao passo que o pacto, que você estuda agora, ele é de 1969. A Carta da OEA cria o sistema da Organização dos Estados Americanos e o pacto trata especificamente de direitos humanos, certo? Então fique atento para não confundir aqui as datas e até para o teu raciocínio lá não ser construído de forma equivocada no momento da prova. E aí nós temos edição do documento em 69, tá? Em 1992, nós temos a aprovação pelo Congresso Nacional, certo? É o momento no qual o Brasil, o Poder Legislativo, nosso parlamento, ele afirma categoricamente que o Pacto de San José está de acordo com o nosso ordenamento jurídico. De posse dessa aprovação, o presidente da República volta lá na Organização dos Estados Americanos e faz o procedimento de depósito e ratificação. E depois ele faz a promulgação interna, e isso tudo acontece no ano de 1992. Com a promulgação interna, você vem agora aqui comigo, o que nós temos, pessoal? Nós temos a plena aplicabilidade desta convenção internamente, certo? Ou seja, o Pacto de San José da Costa Rica passa a ser adotado internamente, vinculando, por exemplo, as pessoas em relação às suas condutas, o Estado em relação às suas atividades, inclusive podendo ser utilizado como fundamento numa ação judicial, como razões jurídicas numa defesa ou qualquer coisa que possa estar relacionada com os temas que são nele tratados, certo? E aí a discussão é a seguinte, pessoal. Esse Pacto de San José, onde que ele entra na nossa estrutura hierárquica das normas? Não sei se você está lembrado do estudo de teoria geral do direito, de direito da parte inicial de direito constitucional, mas nós temos leis infraconstitucionais, infralegais, normas infralegais, leis infraconstitucionais e teríamos também o ápice que estaria ali representado pela Constituição ou por normas de caráter constitucional, formariam aquilo que se denomina hoje na doutrina de bloco de constitucionalidade. Onde que entram esses tratados internacionais? Onde que entra o Pacto de San José da Costa Rica especificamente? Sempre houve muita discussão. Por quê? Porque a doutrina de direitos humanos, ela sempre disse que, na verdade, tanto o pacto, e não só o pacto, mas todas as normas internacionais de direitos humanos que estivessem internalizadas em nosso ordenamento, elas ingressariam lá no bloco de constitucionalidade. Só que isso internamente, para os constitucionalistas principalmente, não era, eles não aceitavam. Afinal de contas, o procedimento de uma emenda constitucional, que possibilitaria ali um complemento da Constituição, uma adaptação da Constituição, é um procedimento bastante difícil, um procedimento bastante complexo, requer aprovação por 3/5, pela proposta de emenda constitucional, requer uma tramitação específica perante as casas do Poder Legislativo, então havia uma resistência em dizer que, tão somente pela aprovação do Congresso Nacional e tão somente depois pela promulgação, esse tratado internacional, esse Pacto de San José da Costa Rica, pudesse ser considerado constitucional.
né? Os constitucionalistas não aceitavam. E aí nós tínhamos o embate. Doutrina de direitos humanos dizendo que deveria ser considerado como norma constitucional, os constitucionalistas, em sua grande maioria, dizendo que, na verdade, deveria ser considerado como uma norma infraconstitucional. E aí veio o STF e fez o quê? Disse, ó, não está nenhum nem outro. O STF, ao analisar especificamente o Pacto de São José da Costa Rica, falou o seguinte, que os tratados internacionais de direitos humanos, que foram internalizados antes da emenda constitucional 45, e eu já falo a respeito dela, eles ingressam em nosso ordenamento jurídico como normas supralegais. Vale dizer, estariam acima da lei infraconstitucional interna, então estariam acima, por exemplo, de uma lei qualquer, uma lei federal, de uma lei complementar, de uma lei ordinária, só que estão abaixo da Constituição. Então são considerados como supralegais. Por quê? Porque eles estão acima da legislação infraconstitucional interna, mas estão abaixo da Constituição. Então o Pacto de São José da Costa Rica é infraconstitucional, só que ele é superior às normas infraconstitucionais internas. Fica ali num meio termo, numa faixa intermediária. Essa que é a ideia, certo? E aí você vai seguir esse entendimento não só para o Pacto de São José da Costa Rica, mas para todo e qualquer tratado internacional de direitos humanos que tenha sido internalizado antes da emenda constitucional 45. Por quê? Porque após a emenda constitucional 45 de 2004, nós tivemos a inserção na Constituição do artigo 5º, parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º diz o quê? Ele prevê que os tratados internacionais de direitos humanos que passarem pelo rito de aprovação semelhante ao da proposta de emenda constitucional, eles ingressam em nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Ou seja, tem que passar por 2 votações nas 2 casas do Congresso Nacional com 3/5 dos votos. Isso acontecendo, eles não são considerados infraconstitucionais. Eles não são considerados supralegais, como definiu o STF, mas sim como constitucionais. E é o que nós temos em relação ao Tratado de Marrakech atualmente, é o que nós temos em relação à Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. De toda forma, o que nos interessa aqui, pessoal, é você saber que o Pacto de São José da Costa Rica é norma supralegal e internalizada, ok? Tá aí para vocês, portanto. Tem mais uma informaçãozinha inicial importante, pessoal, nesse bate-papo de internalização do documento. Veja só, no momento em que o Congresso Nacional, ele aprova, ele poderá reservar todo o pacto ou aprová-lo e reservar em parte. O que é isso? Vamos supor que o Congresso Nacional diga o seguinte, olha, de todos os dispositivos, olha que interessante, de todos os dispositivos, nós temos, vamos supor que fossem 100 artigos, desses 100 artigos, nós não concordamos com a aplicação de 2 deles. Ou com aquele capítulo, nós faremos reserva. E ao fazer reserva, significa dizer o seguinte, ó, de todos os 100 artigos, o Brasil se compromete a observar 98 e aqueles 2 não. Isso é isso que nós vamos compreender por reserva. E a prerrogativa de fazê-lo é do Congresso Nacional. No caso do Pacto de São José da Costa Rica, isso aconteceu. Aconteceu em relação às visitas in loco. O artigo 2º, né, lá desse decreto 2792, ele prevê o quê? Ele fala o seguinte, que ao depositar a carta de adesão a este ato internacional, em setembro de 92, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa. Olha só. Não entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência expressa do Estado. Por quê, pessoal? Porque esses 2 dispositivos aqui, até depois, se você quiser dar uma olhada, esses 2 dispositivos lá do Pacto de São José da Costa Rica, eles preveem o seguinte, que a partir do momento que o Brasil aderisse ao pacto, nós poderíamos ter comissões, grupos de pessoas indicadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, poderia vir ao, né, olha só que interessante, poderia vir ao Brasil para investigar violações de direitos humanos em nosso território. E aí o Brasil disse assim, pô, peraí, não é bem assim. Se vocês quiserem vir ao Brasil para investigar violações de direitos humanos por razões de soberania, vocês deverão buscar o que? Uma autorização. E aí o Brasil fez a seguinte declaração interpretativa, dizendo, olha, justamente isso, se vocês quiserem ingressar, se a comissão
indicar pessoas para uma investigação em loco, será necessário, antes de enviá-la, pedir autorização ao governo brasileiro para que possam entrar, certo? Portanto, fez uma reserva parcial aqui, ou uma reserva a partir da interpretação desses artigos 43 e 48 do Pacto de São José da Costa Rica. Legal, pessoal? Portanto, interessante? Interessantíssimo. Ok? Na tela aqui comigo, porque a gente encerra esse primeiro bate-papo e agora nós passamos a falar sobre os direitos albergados. Como todo estudo de documentos internacionais de direitos humanos passa, primeiramente, por uma visão geral, depois pelo estudo dos direitos albergados e, ao final, pelos mecanismos de fiscalização, agora a gente dá atenção efetivamente a esses direitos albergados. E a pergunta que eu faço aqui para vocês, e essa é pergunta de prova, é que natureza de direitos são tratados no Pacto de São José da Costa Rica. Nós temos o tratamento dos direitos de primeira dimensão. Cuidado para não se adiantar e falar, professor, primeira e segunda dimensão. Não, pessoal. Por quê? Você já vai entender. Então, na tela. Olhem só. Do Pacto de São José da Costa Rica, nós temos regras de direitos humanos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos, já estamos cansados de saber disso, que eles são tratados de forma extensa ao longo do texto. Então temos vários direitos. Se você abrir o seu Pacto de São José, você vai encontrar ali vários direitos sendo retratados. Basta que você vá folheando ali a norma, você poderá ir lendo o conteúdo, você vai perceber que são direitos de liberdade, direitos que reservam propriedade, direitos políticos, direitos de nacionalidade, entre outros. Ok? E em relação aos direitos de segunda dimensão, os ditos direitos sociais, econômicos e culturais, eles constam do pacto? Veja só, nós temos apenas a menção expressa, a necessidade de implementação progressiva e a atuação cooperativa dos estados para assegurá-los. Vamos lá? O que seria aqui a implementação progressiva? É aquela ideia, que se apresentou de forma muito forte ali no pós-Segunda Guerra Mundial, de que os estados deveriam buscar a tutela de direitos sociais, econômicos e culturais, mas em razão dos custos, em razão do dispêndio financeiro, das exigências financeiras em contrapartida do Estado para prover saúde, educação, trabalho, deveriam ser implementados progressivamente. Afinal de contas, os estados não teriam condições, no primeiro momento, de garantir esses direitos sociais de forma plena. Certo? Portanto, fique atento quanto a isso. E, além disso, nós temos o quê? A necessidade dos estados atuarem de forma cooperativa na defesa desses direitos de segunda dimensão. Ok? Portanto, se perguntarem na prova, o Pacto de São José da Costa Rica não faz referência aos direitos humanos de segunda dimensão, você marca como o quê? Errado. Se na sua prova cair que o Pacto de São José da Costa Rica, ele explicita, ele descreve, ele detalha direitos de primeira dimensão, você marca como correto. Ao passo que em relação aos direitos de segunda dimensão, nós temos o quê? Uma mera menção, uma referência ao caráter programático ou à atuação cooperativa dos estados na defesa dos direitos sociais, econômicos e culturais, você marca o quê? Correto. Tá? Só não marque que nós temos um detalhamento dos direitos de segunda dimensão no Pacto de São José, porque você vai errar. Tá, professor, então no âmbito da OEA nós temos um pacto específico para tratar desses direitos de segunda dimensão? Não, nós não temos um pacto específico, mas nós temos um protocolo facultativo. Ou seja, era um protocolo adicional, o protocolo facultativo é muito facultativo. Ao próprio Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana, que é denominado do quê? Que é denominado de Protocolo de San Salvador. Então, o Protocolo San Salvador seria uma espécie de complemento, uma espécie de emenda ao Pacto de São José da Costa Rica, mas que, claro, dependeu de os países aderirem, independentemente de já terem aderido ao Pacto de São José. Por exemplo, o Brasil, sendo membro do Pacto de São José, não seria membro automaticamente do Pacto de San Salvador. O Brasil, evidentemente, acabou aderindo aos dois, mas existem países que só aderiram ao Pacto de São José da Costa Rica e não aderiram ao Pacto de San Salvador, certo? E aí sim, no Pacto de San Salvador, se você for abrir,
os seus dispositivos ali, se você for dar uma olhada nas normas que então estão dentro desse pacto, você vai perceber que realmente ela trata de forma bastante detalhada sobre direitos sociais, econômicos e culturais, principalmente em relação a direitos trabalhistas. Há uma série de regras lá, ok? Então, estruturamos aqui as principais informações. E a partir daí, pessoal, o que nós fazemos? Nós passamos a estudar. Nós temos um rol de direitos albergados, lá no livro digital eu trato todos esses direitos albergados de forma detalhada, você poderá ir lendo, você poderá ir constatando na medida em que você estudar a matéria. Inclusive nas aulas eu trouxe todo o pacto citado dentro do conteúdo, então você vai encontrar todo esse conteúdo que nós trouxemos, com esses esquemas, com detalhamento teórico a partir desse estudo e também com a análise de artigo por artigo do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Por quê? Porque muitas vezes uma prova te cobra diretamente perguntando, direito de nacionalidade, vem previsto no pacto? Vem. Às vezes ele traz um próprio trecho que fala dos direitos de nacionalidade e pergunta se está certo ou se está errado. E aí você, tendo lido, fica na tua cabeça, não que você precise memorizar efetivamente as leis, mas você já desconfia, você diga assim, esse direito aqui não estava. Ou se estava, não era dessa forma que ele vinha disciplinado. Você tem melhores condições de assinalar como verdadeiro ou falso, ok? Dentro dos direitos albergados, pessoal, eu destaco aqui para vocês alguns, certo? Veja só, primeiramente, algumas garantias judiciais, né? Eu não vou tratar de todos os direitos albergados por uma questão de tempo, né? Por uma questão da finalidade desse curso propriamente, mas nós vamos tratar dos mais importantes. Primeiramente, veja só, em relação às garantias judiciais, o juízo natural e um juízo imparcial, ou seja, para julgar os seus processos, os processos que qualquer pessoa possa ter dentro de um país qualquer, é necessário que haja um juiz já escolhido. Ele já está lá, ele já está pré-definido. Nós temos regras objetivas de competência que dizem que se você der uma porrada na cara de alguém, você causar uma lesão a alguém, haverá um juiz criminal que estará lá aguardando para julgá-lo. Você não vai dar uma porrada em alguém e a partir dessa porrada o Estado vai pensar quem que vai te julgar. Porque aí você estaria escolhendo o juiz e essa não é a ideia. Além disso, nós temos o quê? A ideia de um juiz imparcial. Ou seja, esse juiz não pode ter interesse que a causa seja julgada de uma forma ou de outra, não pode ter vinculação com as partes, né? Ele deve ser imparcial. Além disso, nós temos a presunção de inocência, de forma que a pessoa somente será considerada culpada ao trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, por exemplo. Professor, isso não implica na discussão da prisão. Não, pessoal, simplesmente o seguinte, uma coisa é a presunção de inocência, outra coisa é você viabilizar a prisão preventivamente ou viabilizar a prisão após decisão de segunda instância, são outros elementos ponderados, mas esse é um dos princípios importantes e que vem definidos no âmbito do Pacto de São José da Costa Rica. Ainda, assistência por um tradutor, pense, nós temos hoje muitos angolanos, muitos haitianos, muitos venezuelanos que estão vindo e se refugiando no Brasil. Essas pessoas terão suas relações estabelecidas no nosso país e podem ter conflitos. Ao terem conflitos com outras pessoas, nos seus processos muitas vezes não sabem se manifestar em língua portuguesa. Aí, se for o caso, haverá assistência por tradutor. Ampla defesa, a possibilidade de você trazer elementos de prova para defender seus interesses em juízo. Não autoincriminação, ou seja, se você for depor, você não precisará, melhor dizendo, depor sobre fatos que possam gerar a sua culpa, ou você se entregar, você pode permanecer calado para não produzir prova contra si mesmo, e possibilidade de recorrer das decisões. Aqui é o que nós conhecemos lá no estudo do direito processual, tanto no civil quanto no penal e até mesmo no estudo do direito constitucional. Nós temos o quê? Nós temos a questão do contraditório e da ampla defesa. Certo, pessoal? Portanto, está aí para vocês, são garantias judiciais. Dando sequência, e agora a gente fala sobre um direito importante, na verdade, isso é uma decorrência importante, vem cá comigo na tela, porque você precisa compreender isso aqui de forma bem detalhada. Primeiramente, o seguinte, pessoal, direito à vida, ele é assegurado no âmbito do Pacto São José da Costa Rica, novidade nenhuma, está lá, um dos principais direitos de primeira dimensão, evidentemente, só que essa vida ela é considerada desde quando? Desde o nascimento,
desde o momento que há a concepção. E aí, nós temos no Pacto São José da Costa Rica isso de forma muito clara. Olha só, nós temos que o direito à vida é assegurado desde a concepção. Veja, enquanto a mãe está gestando, se a criança, se o feto ali, se o embrião já estiver concebido, já é considerado uma vida para fins do Pacto São José da Costa Rica. A gente sabe que dentro do nosso ordenamento há muita discussão a respeito da defesa dos direitos, a respeito dos direitos de personalidade, lá no direito civil, né? Do nascituro, do concepturo. Direitos de personalidade seriam assegurados, direitos patrimoniais dependeriam do nascimento com vida, mas não é o caso de discutir os temas de direito civil. Para nós é importante que você saiba que para o Pacto São José da Costa Rica, nós temos que desde a concepção será considerado uma vida, será considerado como vida, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, tirando esse aspecto da concepção, que é importante, e que você já memorizou para a sua prova, fiquem atentos em relação à pena de morte. A pena de morte nada mais é do que uma grande mitigação ao direito à vida, ou seja, a possibilidade de você impor uma pena de morte à pessoa, você restringe a sua vida de forma definitiva. E essa pena de morte, ela pode ser adotada no Pacto São José da Costa Rica? O Pacto São José permite a pena de morte ou não? Vejam, pessoal, ele prevê de forma muito enfática que a pena de morte não pode ser aplicada. Excepcionalmente poderá ser adotada em alguns casos. Então, assim, para responder questão de prova sem errar, você não vai dizer que o Pacto São José da Costa Rica prevê a pena de morte. O Pacto São José da Costa Rica, ele possibilita de fato a pena de morte, mas em caráter excepcional, porque a regra é a vedação à aplicação da pena de morte. Cuidado para não confundir e tornar a exceção como regra. Então a regra é a vedação, a pena de morte é uma circunstância excepcional. E em que circunstância, em que situação que nós teremos a pena de morte sendo admitida no contexto do Pacto São José? Comigo. Olha só, ela não foi abolida, pois ela é admitida nos países que já a prevejam para crimes mais graves. Esses dois trechos que eu coloquei aqui devem ser muito bem assimilados por nós. Veja só, primeira coisa, se o país não prevê a pena de morte, ele aderiu, olha só, o país não prevê, ele aderiu ao Pacto São José da Costa Rica, aí muda o governo, lá o parlamento decide aprovar essa pena de morte. Pode? Não. Por quê? Porque nós temos o seguinte, ó, se ele já prevê, pode, se ele vier a adotar, não poderá mais. Certo? Então a pena de morte será admitida, desde que ele já preveja no momento no momento em que ele aderiu, que o país aderiu ao pacto. Se ele não adotava no momento, significa dizer que ele não pode adotar mais. E mesmo que adote, a pena de morte só poderá ser executada contra pessoas condenadas por crimes ditos graves. Claro que aqui é uma expressão ampla e muito criticada, inclusive, afinal de contas, o país tem uma grande liberdade, cada ordenamento interno teria uma grande liberdade para definir o que seriam esses crimes mais graves. E mesmo que praticado um crime mais grave, nós teremos que essa pena de morte não é admissível quando se tratar de crime político ou conexo, ainda que esse crime político ou conexo seja considerado grave, contra crimes praticados por menores de 18 anos, ou seja, um adolescente praticar um ato infracional, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, e também contra maiores de 70 anos, então se uma pessoa idosa praticar um crime grave, mesmo que o país preveja a pena de morte para esse crime grave, não poderá ser adotado, e por fim, contra mulheres grávidas. Certo? Afinal de contas, nós temos que o direito à vida ele é assegurado desde a concepção e, nesse caso, ao matar a mãe, ao impor a pena de morte à mãe, você estaria também impondo a morte ao concepturo. Certo? Portanto, nesses quatro casos que nós temos aqui, a pena de morte ela não poderá ser imposta mesmo que o país preveja, mesmo que o país já preveja para os crimes mais graves, e mesmo que se trate de um crime grave. Bacana, legal. E aí é o seguinte, só para reiterar, países que tenham abolido não podem mais restabelecer a pena, ok? Esse é o tratamento que nós temos no âmbito do Pacto São José da Costa Rica, no que diz respeito à vedação à pena de morte. Importante, pessoal? Sim, muito importante, é talvez um dos dispositivos mais cobrados aqui no contexto da nossa DUDH quando se trata dos direitos albergados. Outro dispositivo bastante incidente em provas é aquele que veda o trabalho forçado.
Trabalho forçado também é vedado como regra, mas ele poderá ser admitido em algumas hipóteses, e nós temos umas outras situações que é uma forma de trabalho forçado que não é considerado como trabalho forçado. Porque o trabalho forçado seria o quê? Seria aquele trabalho em que você é obrigado a trabalhar. Você é obrigado pelo Estado a fazer aquele trabalho, a executar aquela atividade. Só que nós podemos ter situações nas quais a pessoa possa ser convocada em razão de uma calamidade. O serviço militar obrigatório, por exemplo, é uma espécie de trabalho forçado? Sim, porque a pessoa é obrigada a prestar caso seja convocada. Mas não entra no conceito tradicional de o Estado impor uma atividade a alguém. Vem na tela que por esse esquema que eu trouxe para vocês vai ficar mais fácil você compreender. Então vejam só, primeiro, em que situação nós poderíamos ter o trabalho forçado sendo adotado? Ou, melhor, a imposição do trabalho forçado para quem estiver no cumprimento de pena. Ou seja, a pessoa foi condenada por um determinado crime, vai permanecer 15 anos lá recluso, ela pode ser obrigada a trabalhar? Vejam só, quais seriam esses requisitos? E são requisitos cumulativos, por quê? Porque o primeiro item aqui soma com esse e o segundo item soma com o terceiro. Então vejam só, poderemos ter aplicação da pena de trabalho forçado quando estiverem presentes os seguintes requisitos: pena privativa de liberdade, acompanhada da condenação judicial por trabalhos forçados. Ou seja, o juiz deverá condenar judicialmente a pessoa a trabalho forçado. Fechou? Ainda, pessoal, depende do quê? De uma sentença judicial. Não pode ser, por exemplo, imposta sem pular pelo pessoal responsável pela penitenciária, né? O agente penitenciário ou o diretor daquela penitenciária não poderá impor a pena de trabalho forçado, dependerá de uma sentença judicial. E, além disso, essa pena não pode afetar a dignidade ou a capacidade física ou intelectual do preso, certo? De forma que prejudique ali a sua capacidade de discernimento ou plenamente a sua saúde, ok? Portanto, isso vem posto também no nosso Pacto São José da Costa Rica. E ainda, olha só, não são considerados como trabalho forçado. O que, pessoal? O trabalho exigido da pessoa que esteja em cumprimento de sentença, que é essa hipótese que nós acabamos de verificar aqui. Então, se a pessoa estiver cumprindo uma sentença penal cumulada com trabalhos forçados, que seja exigida em razão de uma sentença judicial e não afete a sua dignidade ou capacidade físico-intelectual, é uma daquelas hipóteses que não será considerado como trabalho forçado. Também não se considera trabalho forçado aquele exigido em razão do serviço militar, serviços exigidos em caso de perigo ou calamidade pública, ou obrigações normais, cívicas normais, certo? Então, se eventualmente o Estado vier a requisitar o auxílio da população, de uma determinada pessoa, numa situação de calamidade, perigo ou obrigação cívica prevista naquele Estado, há obrigatoriedade de se prestar aquela atividade e não será considerado como trabalho forçado. Bacana? Vamos lá. Dando sequência, pessoal, agora garantias penais. Vejam só, e essas garantias penais também são bem importantes no âmbito do Pacto São José da Costa Rica e muito aplicáveis, são aplicadas de forma bastante presente, de forma bastante intensa dentro do nosso ordenamento. Primeira coisa, a vedação à prisão arbitrária, que também está na Constituição. Você somente poderá ser preso por sentença penal transitada em julgado ou em circunstâncias excepcionais, em que você se admite lá a prisão temporária, a prisão preventiva, de acordo com aquilo que você estuda dentro do Código de Processo Penal, certo? Na tela. Ainda, vedação à prisão arbitrária, também direito de informação sobre as razões da detenção. Quando você for detido por uma autoridade policial, você deverá saber o porquê você está sendo detido ou porquê você não vai ser liberado, certo? Direito de ser apresentado à autoridade judicial sem demora. Eu estou trazendo a expressão sem demora por quê? Porque eu já vi cobrar em prova, e daí você vai ficar em dúvida, professor, será que não tem um prazo? Lá no CPC eu sei que tem um prazo. Veja, pessoal, o prazo do CPC não interessa para responder uma questão de direitos humanos que cobre o Pacto São José, tá? No Pacto São José simplesmente se fala o quê? Em direito de ser apresentado a uma autoridade judicial sem demoras.
Ok? E por fim, duplo grau de jurisdição. Vale dizer, da sentença penal condenatória, você tem a prerrogativa de buscar o tribunal por intermédio de uma apelação para que ele reveja aquela condenação que foi imposta. Ótimo? Vamos lá. Dando sequência aqui na nossa análise, ainda no que diz respeito aos direitos albergados, nós vamos debater com bastante calma a situação da prisão civil por dívidas. Na tela aqui comigo, porque eu já passo, nós já vamos ler esses dispositivos, são todos importantes, todos importantes, mas eu vou contar uma historinha para vocês e eu gostaria que você tentasse se concentrar nela para compreender a ideia da prisão civil por dívidas. Essa historinha passa pelo quê, pessoal? Passa pela Constituição. A nossa Constituição prevê, né, e agora eu vou até mostrar o dispositivo aqui para vocês, prevê esse dispositivo aqui, ó, lá do artigo 5º, que fala o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, ou seja, nós não aceitamos a prisão civil por dívidas. Essa é a regra. Aí vem o salvo, né? Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou seja, você é pai, você é responsável pela assistência material, né, além de moral, além de afetiva, mas também material do seu filho, e você não o faz. O juiz condena você ao pagamento de uma pensão alimentícia, e você não paga. E você não paga voluntariamente porque não quer pagar, e não há nenhuma justificativa para que você não deixe de pagar. Afinal de contas, você tem dinheiro, você tem salário e você não paga. Nesse caso, é possível impor a prisão civil? Sim. Porque a prisão penal ela ocorre lá de acordo com o Código Penal, mas aqui é uma dívida de natureza civil, afinal de contas, prestar alimentos implica no pagamento de uma quantia de valor a determinada pessoa. Pois bem, então você terá o que? Uma das hipóteses em que a prisão civil será admitida, de acordo com a Constituição, tá? Então, primeira hipótese, prisão civil. E a segunda é a do depositário infiel. Ou seja, a nossa Constituição, ela prevê em linhas gerais, e esse em linhas gerais é importante, a possibilidade de você prender alguém por violação, por dano civil, quando? Inadimplente, voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia ou depositário infiel. Só que é o seguinte, a Constituição Federal e essas regras constitucionais, para que sejam aplicadas, elas dependem do quê? Dependem de lei infraconstitucional. Pergunto para você, um juiz, simplesmente com esse dispositivo, poderia impor a prisão a alguém pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia? Não, não poderia. Ele dependeria, pessoal, de uma norma infraconstitucional que viesse a regulamentar, ó, a prisão pode ser por tanto tempo, em tais condições, você deverá intimar a parte para que ele pague, ou senão ele vai ser preso, né? Você não pode simplesmente dizer, não, a Constituição prevê, então prenda. Precisaríamos de uma legislação infraconstitucional. Temos? Temos. O Código de Processo Civil, ele lá na parte dos procedimentos, dos procedimentos de cumprimento de sentença, ele prevê a prisão civil do depositário, do inadimplemente, da pessoa que não paga pensão alimentícia. Está lá. A partir do momento que o CPC passou a prever, isso é possível e essa prisão acaba ocorrendo em alguns casos. Legal. E em relação ao depositário infiel, né? Então aqui, vou colocar aqui no Azinho. No Azinho nós temos o quê? O CPC. O CPC de 2015 trata disso. Agora só, a letra B fala o quê? Nós temos um dispositivo que preveja a prisão do depositário infiel. Por exemplo, uma determinada pessoa ela é depositária de um bem, por exemplo, o próprio juiz determina que ela seja depositária de um bem, que ela deverá cuidar desse bem por um certo prazo. Quando chega o termo do prazo, ela não devolve o bem, some com o bem. O juiz pode determinar a prisão dessa pessoa? Da mesma forma, dependeríamos, como eu disse a vocês, de uma norma infraconstitucional, só que essa norma infraconstitucional, ela não existe. Não existe. Então, nós temos o quê, pessoal? Uma norma que está com a sua eficácia limitada pela ausência de uma lei, de uma norma infraconstitucional. Beleza? Isso é o que temos, tá bom? Então, se você olhar só para a Constituição, você poderia afirmar o seguinte, olha, a partir do momento que nós tivermos uma norma infraconstitucional
a regulamentar a prisão do depositário infiel, ela poderia ser admitida. Só para a Constituição estou olhando. Legal? Essa é uma regrinha que já está na Constituição desde 1988. Mas o mundo seguiu, né? As coisas continuaram e nós tivemos, e agora interessa para vocês de forma bastante intensa, o Pacto de São José da Costa Rica, que passou a ser aplicável internamente a partir de 1992. Então, 4 anos mais tarde, a internalização da Constituição, a promulgação, da Constituição, nós tivemos a promulgação do Pacto de São José da Costa Rica no nosso ordenamento interno. E aí o pacto disse o quê? Na tela. O pacto prevê o seguinte, pessoal, que ninguém deve ser detido por dívidas. Ninguém deve ser detido por dívidas. Mesma regra constitucional, né? Eu marquei os dois de amarelo aqui. Este princípio não limita a aplicação, né, a mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Esse inadimplemento de obrigação alimentar é a letra A, que é a mesma letra A que aqui está. Certo? Ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica possibilita a prisão do cara que não paga pensão alimentícia. E aí? E a questão do depositário infiel? Depositário infiel que você acabou de ver na Constituição não consta do pacto. Tá? Isso traz alguma consequência? Traz, pessoal. Traz, e antes de você vir aqui comigo entender a consequência, lembre que esse artigo 7º, item 7º, é lá do pacto, né? Pacto de São José da Costa Rica. E esse Pacto de São José da Costa Rica, ele é considerado pelo STF como uma norma supralegal. E eu vou permanecer na tela, porque daí eu posso fazer uma representação para você. Olha só, se é uma norma supralegal, nós temos lá a pirâmide hierárquica, né? Aquela pirâmide de Kelsen, aquela coisa chata que você estuda lá em direito constitucional. Tô brincando, você estuda lá. Nessa pirâmide hierárquica nós temos o quê? Nós temos a CF no ápice, nós temos, né, as leis infraconstitucionais aqui, nós temos as normas Deixa eu escrever direitinho que deve ficar mais fácil. Então aqui nós temos as normas infraconstitucionais e aqui nós temos as infralegais, né? As portarias, o decreto executivo, entre outros, tá? E aqui no meio, né, por interpretação do STF, nós temos as normas o quê? Supralegais. Então agora olhando para esse esquema aqui, eu vou pegar uma caneta de outra cor, pensem comigo. O que a Constituição Federal disse? A Constituição Federal disse, ó, se você quiser impor a pena ao depositário infiel, prestem bem atenção, se você quiser impor a pena ao depositário infiel, e é a Constituição que está nos dizendo isso, você deverá editar o quê? Uma norma infraconstitucional. Só que, o que diz o Pacto de São José da Costa Rica lá no artigo 7, item 7? Só pode prender na hipótese de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, vem o Pacto de São José da Costa Rica e não permite que essa lei possa ser editada. Se ela for editada, como o Pacto de São José da Costa Rica é supralegal, ele vai impedir a eficácia dessa norma infraconstitucional. Entenderam? A Constituição permitiria, mas se fosse editada, nós teríamos uma violação à norma supralegal, ao Pacto de São José da Costa Rica. Por isso, pessoal, que você tem o quê? Por isso que você tem a súmula vinculante 25, que fala o seguinte, ó, ela não fala inconstitucional, ela fala ilícita. Ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. É ilícita por quê? Porque viola o Pacto de São José da Costa Rica, que é norma supralegal. Ok? O resumo do raciocínio é a súmula vinculante 25 do STF. Você vai lembrar? Claro que vai. Vai ficar muito atento a ela. Ela é bastante importante e relevante para a tua prova. Ótimo, pessoal. E com isso, a gente encerra o bate-papo relacionado aqui aos direitos albergados. É evidente que nós temos vários direitos, esses direitos são todos importantes, você deverá estudá-los, evidentemente, mas nós aqui, para fins de aula em vídeo, até para que você não tenha um material extremamente extenso e não perca ali
o seu foco em estudar outras matérias também relevantes para o concurso, nós ficamos por aqui e o restante você faz a leitura pelo livro digital, tá bem? Vejam só, não encerramos ainda, nós simplesmente estudamos os direitos albergados. E agora na parte final dessa aula nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre algumas regras de suspensão da eficácia do pacto e depois os mecanismos de implementação. Que são o quê? São os instrumentos que estão colocados no pacto que vão garantir que o pacto possa ser observado ou que possam gerar alguma consequência pela não observância. Na tela. Vamos falar o que agora, pessoal? Vamos falar sobre a parte da suspensão. Primeira coisa, a suspensão das regras, né? A suspensão das regras do Pacto de São José da Costa Rica, ela é temporária. O país poderá, em situações excepcionais, suspender a aplicação dos direitos que estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica, mas de forma o quê? De forma temporária, certo? E em que hipóteses? Em situação de guerra, em situações de perigo público, em situações de emergência que ameacem a independência ou a segurança do Estado, por exemplo, está sendo deflagrada uma guerra. Aí nós teremos a possibilidade de suspender as regras do Pacto de São José. E aí você pode me perguntar o seguinte, professor, suspender todas as regras? Claro que não. Porque ainda que nós estejamos, né, e eu vou voltar ao slide, ainda que nós estejamos numa situação de guerra, numa situação de perigo público, numa situação de emergência, alguns direitos não poderão ser suspendidos. Quais são? A lista está aqui para vocês. Certo? Não pode suspender, por exemplo, o reconhecimento da personalidade jurídica, da vida, da integridade, da vedação à escravidão, da legalidade, o princípio da legalidade ou da retroatividade da lei penal, princípio da liberdade de consciência, proteção à família, direito ao nome, direito de criança, nacionalidade e direitos políticos. Seriam aqui considerados direitos inderrogáveis de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, né? Ou talvez, se você preferir, os direitos ditos mais importantes. Por quê? Porque esses direitos humanos aqui, mesmo em uma situação excepcional de guerra, insisto, perigo ou emergência, não poderão ser suspensos. Legal? Portanto, vamos ficar atentos. Eu sei que são informações que, infelizmente, requer que você leia, que você revise, mas agora você estuda comigo pela videoaula, depois você vai estudar isso lá na leitura do livro e ainda você tem à disposição um resumo ao final da aula. Para quê? Para que você possa revisar. É tema, pessoal, que você não consegue estudar esse conteúdo tão somente... Você não consegue estudar esse conteúdo tão somente uma única vez. E você não consegue memorizá-lo para a prova numa rápida passada. Você precisará, dentro do seu planejamento de estudos, retomar. Revisar é fundamental. Se você não revisar a matéria, você corre o risco de esquecer tudo que estudou, ou grande parte. Muitas vezes você demora tempo estudando para aprender. Quando você aprende, você não revisa, você esquece. Se você aprendeu, demorou tempo para aprender e depois você revisar a matéria com alguma periodicidade, você mantém aquele tema aquecido na tua cabeça de forma mais fácil. Depois que passar a prova, daí você esquece, tá bom? Na tela, pessoal. Vida de vocês não é fácil, eu sei disso, né? Por isso que a gente tenta tornar aqui o mais didático possível. E aí é o seguinte, né? Nós temos agora os mecanismos de fiscalização. E em relação aos mecanismos de fiscalização, notem desde já que são vários. Nós temos 5 aqui declinados. Primeiro mecanismo de fiscalização, nós temos o quê? Os famosos relatórios. São aqueles relatórios que são enviados periodicamente lá à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por intermédio do qual os países membros, inclusive o Brasil, encaminham, né? Informações informando qual é o grau de comprometimento e de observância das normas de direitos humanos previstas no pacto. Então o Brasil encaminha e diz, ó, estamos respeitando as normas. O que nós fizemos? Quais são as políticas públicas que foram definidas? Quais são as ações? Nós tivemos, eventualmente, notícia de violação de direitos humanos, tal e tal. Os processos foram julgados. Como que são esses processos? Enfim, para que nós tenhamos ali um acompanhamento periódico e principalmente para se verificar a evolução. Vamos supor que no primeiro relatório o Brasil dissesse, não, nós não estamos observando a vedação à prisão arbitrária. Estou simplesmente ilustrando, pessoal, não é a realidade. E daí passam 2, 3 relatórios depois, o Brasil diz, não, agora a gente não está mais prendendo arbitrariamente. Essa que é a ideia do relatório, você saber qual é a evolução, qual é a expansão de proteção aos direitos humanos internamente. Então, lá na tela. Ainda, temos as comunicações interestatais. Essas comunicações interestatais, elas envolvem o quê, pessoal? Envolve um Estado dedurando o outro.
né? Por exemplo, a Argentina toma conhecimento que o Brasil está descumprindo normas do pacto. O que a Argentina faz? Vai lá na Comissão Interamericana e diz assim, dedura, diz, olha, não estamos cumprindo, o Brasil não está cumprindo com o que ele se comprometeu a cumprir em relação às obrigações de direitos humanos, certo? A partir do momento em que há essa comunicação interestatal, nós teremos uma tentativa de solução amistosa perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, vamos lá botar Brasil e Argentina para conciliar. Brasil prestar contas, informar o que está acontecendo, entre outras coisas. Ainda, o Brasil deverá prestar informações no prazinho de 3 meses. Se espera mais um tempo para que se verifique se de fato houve solução. Não havendo solução, a comissão poderá, ou o Estado parte poderá remeter a questão à corte. Ou seja, aí nós ingressamos com uma ação de responsabilização. Se o Brasil foi comunicado, o Brasil não resolveu amistosamente, não prestou as devidas informações, não superou aquela violação aos direitos humanos, é possível que tanto o Estado parte quanto a comissão proponham uma ação perante a corte contra o Brasil. Ah, professor, então a comissão entra com uma ação contra o Brasil? Sim. O Estado parte entra com uma ação contra o Brasil? Sim. Mas eu que tive meus direitos violados, posso entrar com essa ação? Não, a gente já fala disso. Já comenta, tá? Temos ainda, pessoal, aqui em relação às comunicações interestatais, é importante que eu diga para você o seguinte, que essa é uma cláusula facultativa. O que significa dizer que era uma cláusula facultativa? Depende de aceitação expressa do comunicado. Por exemplo, a Argentina comunicou ao Brasil por violação de direitos humanos e por desrespeito às regras do pacto. O Brasil, para que seja chamado neste procedimento, deverá aceitar essa comunicação. Dizer, tudo bem, eu aceito. Vamos lá discutir para a gente tentar esclarecer esse fato. Se o Brasil não aceitar a comunicação, não poderá ser, este procedimento não será desenvolvido, principalmente o procedimento de solução amistosa e da solicitação de informações. Afinal de contas, se o Brasil não aceitar, ele não vai também prestar informações. Só que nada vai impedir que, não sendo resolvido isso pelo mecanismo de comunicação interestatal, seja proposta a ação. Tá? Não vai impedir que depois a Argentina ou até mesmo a comissão, se eventualmente fizer uma investigação, possa propor uma ação contra o Brasil, certo? Mas é uma dita cláusula facultativa. Ainda é o seguinte, pessoal, inspeções in loco. Ou seja, um grupo de pessoas indicado pela comissão se desloca ao país, desloca, por exemplo, ao Brasil, em razão de algum tipo de denúncia para verificar de fato violações às regras do pacto. Possível? Sim, é possível. Só que você lembre que nós vimos no início da aula, que o Brasil ele fez uma reserva. Reserva quanto ao fato de ser automático essa visitação em loco. Ou seja, o Brasil está dizendo o seguinte, tudo bem, isso está previsto no Pacto de São José, poderá ser adotado, mas para que haja uma investigação in loco dentro do Brasil, é necessário que a comissão peça autorização para entrar. Se não pedir a autorização para entrar, não pode. Tá bom? Inspeções in loco. Ainda, medidas cautelares e petições individuais, As medidas cautelares em situações de urgência, nós temos a possibilidade, e aqui essas medidas cautelares são adotadas, eu vou até colocar aqui pela Corte, pela Corte ou pela Corte Internacional Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, quase confundi com a Corte da OEA, nós estamos com a Corte da ONU, perdão, nós estamos na OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando houver caso de casos graves ou em situação de urgência, ela poderá por conta própria ou até mesmo por pedido da comissão, solicitar ao Estado que adote alguma medida cautelar para evitar danos irreparáveis a direitos humanos. E por fim, nós temos as petições individuais, certo? E em relação às petições individuais eu trago um quadro em separado, porque temos algumas informações importantes. Quando que essas petições individuais podem ser utilizadas? Vejam só. Primeiro, pessoal, requisitos de admissibilidade. Olha só, a petição e a comunicação, elas não serão aceitas. Quando que elas não serão aceitas? Se não forem esgotadas as vias internas.
antes de você entrar com um peticionamento individual, e claro, esse peticionamento individual é a comissão, eu vou até colocar aqui, é a comissão. Ou seja, é uma petição que será direcionada à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, dedurando, né, por exemplo, ou indicando a violação aos direitos humanos. Eu sofri uma violação aos meus direitos humanos aqui no Brasil e eu peticiono individualmente, não à corte, mas à comissão, para que ela verifique, para que ela investigue essa situação. Então vejam, a comissão somente irá verificar essa minha petição inicial se eu tentei buscar a resolução interna e não consegui, certo? Se eu não esgotei as vias internas, a minha petição inicial lá na comissão não será aceita. Por quê? Porque é dever primário do Estado dar conta dos seus problemas de direitos humanos. Tá aí. Ainda, pessoal, olhem só. Se não for apresentada no prazo de 6 meses a contar da decisão interna. Qual que é a ideia aqui? Beleza, houve uma sentença interna a respeito dessa violação que eu aleguei no Tribunal de Justiça, lá o juiz julgou, houve trânsito em julgado, ninguém resolveu o meu problema, eu continuo com os meus direitos humanos violados. Tenho 6 meses para comunicar à comissão. Ainda, se houver litispendência internacional, veja, eu já fiz uma comunicação, já fiz um peticionamento lá na comissão da ONU, perante uma das comissões, perante um dos comitês da ONU. Então, se já existe um procedimento lá no âmbito das Nações Unidas, eu não posso propor a mesma ação também na OEA, né? Porque daí já o quê? Já há um litispendência, já há um litígio pendente. Certo? E além disso, também não será aceita a petição se faltar a identificação da parte denunciante, né? O que se fala aqui de petição apócrifa, petição que não vem assinada. Bacana? Legal. Nesses casos não são aceitas, portanto, as petições individuais. Lembre que são 4 hipóteses. É bastante. Tá? E ainda, o que nós temos? Veja, também é exigido outros requisitos, né, da petição individual. Que o fato exposto não caracterizar a violação do direito humano, fato exposto caracterizar, né, pessoal? Não. Um dos requisitos é o fato estar relacionado com a violação a direitos humanos, sobrou um não aqui. Alegações manifestamente infundadas também não são admitidas, né? E também não são admitidas petições individuais que reproduzam petição ou comunicação anterior. Ah, tá. Agora que acho que ficou aqui, na verdade, é o seguinte. Quando que nós não aceitaremos, então, essas petições? Essas petições também não serão aceitas. Se não for uma violação de direitos humanos, qualquer outra coisa, né, que não seja violação de direitos humanos, não será aceita também se as alegações forem manifestamente infundadas e se houver uma reprodução de petição ou comunicação anterior. Então, seriam ali algumas exigências para que essas petições possam ser aceitas. Ok? Bacana? Então, fique atento quanto a esses detalhes. E agora você vem à tela comigo, porque nós chegamos aqui ao final do estudo do Pacto São José da Costa Rica. Vimos as regras iniciais, princípios, algumas regrinhas básicas, como que se apresenta, quais os direitos que estão albergados, depois verificamos, depois de finalizarmos os principais direitos albergados, verificamos as hipóteses de suspensão do pacto e, por fim, mecanismos de fiscalização. Fico por aqui. Se houver alguma dúvida no que diz respeito a esses pontos que nós tratamos, estarei à disposição de vocês por intermédio do fórum. Um forte abraço, uma excelente preparação e a gente se vê em breve. Até mais.